Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado americano, lá, é o cara que está debaixo do Marco Rubio, né, que é um diplomata de carreira, que mandou um recado aqui impressionante aqui. Olha só para onde é que vai essa investigação do STF, tá? Envolvendo Alcolumbre e Hugo Mota. Presta atenção no que ele está falando aqui, ó. A separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é o maior garantidor da liberdade jamais descrito pela mente humana, né? Nenhum poder particular ou pessoa pode unir força suficiente sem ser verificado pelos outros, né? Mas a separação formal de poderes não significa nada se um poder pode intimidar os outros a render-se às suas prerrogativas constitucionais. É o que está acontecendo no Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque é mais um recado para o STF, para o pessoal se preparar, que vem chumbo grosso aí, tá? Essa notícia foi sugerida por Vote Sempre pela Liberdade de Expressão, Não Posso Falar Esse Apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o recado aqui do Christopher Landau, que é um cara importante lá. Lembra? O Marco Rubio é o político, é o chefe, é o ministro das Relações Exteriores que foi colocado pelo Trump lá. O Christopher Landau é o diplomata-chefe, é um cara dentro da equipe de diplomatas lá que está sendo colocado como a pessoa responsável. Não? É o número 2 dessa parte, é o cara que realmente direciona a questão da diplomacia. E o recado que ele traz aqui pra gente é realmente muito sério e tem a ver com a Suprema Corte Brasileira, com o STF, com esse absurdo que está havendo. Por que está havendo isso? Eu imagino que isso daqui seja o resultado da conversa do pessoal com o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque os americanos achavam que uma vez sancionado o Xandão, a Câmara e o Senado iriam agir para isolar esse cara. Seria o natural, todo mundo está vendo que está errado, existe um apoio muito grande por essa ação na Câmara e no Senado, e no entanto o Hugo Mota e o Alcolumbre continuam amedrontados. Por que eles não fazem isso? O que eles ganham ficando do outro lado, né? E aí o Eduardo Bolsonaro deve ter explicado para ele exatamente a questão da fraude no contrato da prefeitura do pai do Hugo Mota. Veja, olha só, você vai falar assim, mas o pai do Hugo Mota fez coisa errada, tem que ser investigado mesmo. Meu amigo, todos fazem esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa aqui, todo mundo tem fraude, tem problema no negócio. Isso que é a garantia do Estado democrático de direito no Brasil. O Estado do brasileiro é um Estado mafioso. O pessoal, todo mundo é corrupto, aí quando alguém faz alguma coisa errada que não é interesse do clube lá, da situação, da elite aristocrática, eles vão lá e caçam alguma coisa de corrupção dessa pessoa. Eu já expliquei para vocês, é por isso que Bolsonaro é tão odiado nesse meio, porque justamente eles não têm esse gancho com ele. O resto todo é tranquilo, e o resto eles arrumam lá alguma coisa lá. Eu fico imaginando o quanto que já não arrumaram pro Tarcísio lá em São Paulo agora, para caso o Tarcísio chegue a presidente, vai ter um monte de coisa lá que eles vão puxar lá deles, que fez corrupção, que eu não sei o que é lá. Tá o PSD junto da administração dele, né? Enfim, aqui, ó, a operação da PF foca fraude em contrato da prefeitura do pai do Hugo Mota, aqui, ó, abril desse ano. O que foi isso? Foi justamente quando o Hugo Mota ganhou a eleição para a Câmara lá, ele entrou falando da anistia, não sei o que lá, rapidamente arrumaram essa coisa aqui. E depois aqui, ó, suplente de Alcolumbre é alvo de operação que apura desvio de recursos federais em obras do Amapá. Também agora em julho. O Alcolumbre, desde o início, estava jogando o time certo. Né? Não, o Alcolumbre está do nosso lado, não vai fazer nada, não vai. Falou já de cara que não ia pautar impeachment de ministro do STF, não sei o que lá. Mas agora que a coisa apertou, que ficou preocupado, eles foram lá, por via das dúvidas, foram lá pegar alguém perto do Alcolumbre também para poder forçar o cara em qualquer situação, né? Aí aqui, ó, esse é o recado do Christopher Landau. A embaixada americana aqui no Brasil traduziu aqui pra gente, olha só. A separação de poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal, ou seja, meramente formal, meramente no papel, que não é real, não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil é isso. O único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias
com detenção, prisão e outras penalidades. Está falando exatamente do caso do Hugo Motta e do caso do Alcolumbre. Está botando no trombone o que o Alexandre de Moraes está fazendo, e é o que o Alexandre de Moraes está fazendo mesmo, todo mundo sabe que é assim. E não é nenhuma novidade não, tá? Isso já é feito há muito tempo no Brasil, tá? É assim que funciona o Brasil já há muito tempo que funciona na base da chantagem com casos de corrupção. Essa elite não quer de jeito nenhum, quer acabar com o Bolsonaro a qualquer custo. Por quê? Porque Bolsonaro eles não têm esse controle sobre ele, e daí temem um Bolsonaro sequer solto na época da eleição. Eles achavam que tirar Bolsonaro da presidência seria suficiente. Não, Bolsonaro saindo da presidência, acabou, não vai ter mais bolsonarismo, né? Agora eles viram que tem que prender Bolsonaro, porque se Bolsonaro estiver solto na época da eleição, basta isso para ele eleger o sucessor dele e continuar com muito poder no Brasil. Então, eles têm que fazer isso de qualquer jeito, né? E aí estão usando esse tipo de artimanha para fazer para impedir o funcionamento da coisa. E é por isso que a pressão americana talvez tenha que crescer, porque se a pressão americana não está sendo suficiente nesse nível, ela vai ter que subir, vai ter que escalar, para até ser uma pressão suficiente maior do que a do Alexandre de Moraes contra o Hugo Motta e o Alcolumbre. Essa pessoa destruiu sua relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque esta pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos e legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos num beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor avise. Queremos restaurar a nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. O cara tá falando é isso. Eles tentaram negociar, mas a negociação é o seguinte: tem que acabar com essa porra, tem que acabar com o Alexandre de Moraes. Se não resolver o problema do Alexandre de Moraes, a coisa não tem solução. É isso que eles estão falando aqui. E é um precedente que não tem precedente histórico, esse tipo de coisa. E é verdade, é um absurdo completo. E pior, as pessoas sabem que é um absurdo completo, sabem que isso é um problema enorme, só que elas estão morrendo de medo. Por quê? Porque, de novo, lá em Brasília, todo mundo é corrupto. Todos, 100% das pessoas. Ok, com algumas poucas exceções, mas 100% das pessoas que estão no governo do Lula e coisa e tal. Lembra quando teve aquela denúncia de que o Ministério da Comunicação do Lula era corrupto, que asfaltou a estrada para o sítio dele? Eu, na época, eu lembrei. Eu falei, ó, não estou defendendo o cara, não. O cara é corrupto? Sim, o cara é corrupto. Mas todo mundo em Brasília é corrupto. Quando alguém levanta essa coisa lá em Brasília, é porque eles querem tirar a pessoa. É isso, é sempre assim, né? É sempre essa história no final das contas. E daí você vê o problema que o pessoal dos Estados Unidos está trazendo aqui para o Brasil. É esse o problema. É o problema do pai do Hugo Motta, que está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. É o problema do suplente do Alcolumbre, que está sendo alvo de operações de desvio lá na Amapá e coisa e tal. E aí, como é que você resolve esse tipo de coisa? Né? Esse é o problema. Eu espero que a elite aristocrática de Brasília tenha alguma solução para isso, porque se não tiver solução, a gente vai acabar numa Venezuela, né? Aqui, ó, a gente ficou sabendo agora também, que o STF tentou sondar os Estados Unidos sobre as sanções, né? Tentou negociar o STF. Apesar de ser um ramo jurídico, teoricamente não tem negociação, né? Não tem como negociar juridicamente essas coisas, né? Mas eles tentaram sondar para ver se conseguia falar com alguém lá e não conseguiu, né? Ou seja, isso é o desespero desse pessoal. O problema é que não tem jeito. O pessoal sabe o que tem que fazer. Eles sabem que estão errados. Sabem que esse processo contra o Bolsonaro é uma ilusão, que não tem lógica nenhuma, é totalmente antijurídico, essa coisa toda, né? Só que é aquilo que eles falam. Eles sabem que se eles voltarem atrás agora, Bolsonaro ganha em 2026. Esse pessoal morre de medo disso. Eles morrem de medo disso, porque no momento que o Bolsonaro ganhar em 2026, aí eles estão fodidos. E estão fodidos mesmo. E tomara que se fodam realmente, porque não vão ter alternativa no final das contas. Um conselho: resolve o problema e pede demissão todo mundo. Vai ser o jeito para vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.